Paz do Senhor, estamos de volta com mais uma pré-aula para a nossa EBD, Classes Adultos. Nós temos esse terceiro trimestre, o tema Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. A aula desta semana nos fala sobre a sutileza das mídias sociais. Então, nós queremos de antemão pedir a você que não é inscrito nesse canal, se inscreva, participe, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo e receber em primeira mão nossas postagens. Participe dando seu like, colocando aqui seus comentários aqui abaixo do nosso vídeo e nos ajude para que outras pessoas recebam os nossos conteúdos. O textuário desta semana nos diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12:1. As mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus. Eu sou o pastor Gildásio Bispo. A partir de agora nós vamos para os subsídios para a nossa EBD Classes de Adultos. O texto para a nossa leitura em classe está em Romanos 12, 1 a 3 e os versículos 16 e 17. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Nós vamos tratar essa semana um tema muito atual, muito importante, que é as mídias sociais, ou podemos dizer, são as mídias sociais. O universo online cria uma falsa realidade, em que, se o crente não cuidar, acabará trocando o real pelo virtual. É preciso ter muito cuidado também com isso. A vida real e a vida virtual, existe aí uma diferença que tem que se ter noção para não acabar trocando esse real pelo virtual. Assim, nesta lição, nós veremos que a Igreja de Cristo precisa do ambiente real de comunhão. Além disso, é preciso cuidar contra a desumanização no ambiente virtual, bem como também cuidar para que esse mundanismo que vem acompanhado disso aí não atinja a Igreja de Cristo. É preciso proteger a alma contra o pecado da sensualidade e também do narcisismo, que é o culto a si mesmo, né? O culto do homem. Então, o culto a si mesmo, a própria pessoa. Então, esta lição traz importantes informações e orientações para as nossas vidas. Temos objetivos aqui que devem ser observados. Primeiro, a lição apresenta a realidade dos cristãos na era digital. Segundo, é preciso enlecar os desafios de ser igreja na era digital. Não é? E terceiro, pontuar os pecados virtuais. Então, isso tudo vai ser visto nessas lições aqui desta semana, tá bom? Então, estimule os alunos, não é, a usarem as mídias sociais com prudência, com sabedoria e com honestidade.
incentive-os a falarem do amor de Deus, a compartilharem versículos bíblicos, fazendo com que a tarefa da evangelização sempre esteja em evidência. Um exemplo aqui é o YouTube. É uma mídia social. Então, os canais que se propõem a evangelizar, a trazer conteúdos que edificam o povo de Deus e também evangelizam. Então, esses canais estão realmente aproveitando esse espaço da mídia social para transmitir a palavra de Deus. Então, é preciso fazer o bom uso. É preciso observar esse bom uso também das mídias, tá bom? Vale a pena conhecer subsídios importantes para melhor se conduzir neste tempo, na era em que estamos vivendo, chamado de era digital, era da tecnologia, da informática, da inovação, do conhecimento. Mas é preciso também não fugir da realidade, não fugir da vida real para a virtual. Nós somos seres físicos e habitamos no mundo físico e aqui estamos para a glória de Deus. Então é preciso ter esse cuidado. Observe que o mundo virtual ele é relativamente novo, se observarmos. E convém dizer que a internet não é moral ou imoral em si mesma. Ela nem é tanto moral, nem é imoral em si mesma. Mas é uma ferramenta como as demais, né? Embora seja muito poderosa. E isso faz com que o seu uso seja muito desafiador. A imoralidade, não é? É esse mau uso, é o mau proveito ou o mau uso desse espaço interativo, informativo, tecnológico, chamado de internet, rede mundial de computadores. Em outras palavras, as mídias sociais como instrumentos são neutras, contudo, o que se faz dela não é. Ela é neutra, mas o que se faz dela não é. A neutralidade deixa de acontecer quando a pessoa faz o uso e assim direciona ou para o bem ou para o mal, ou é direcionado ou para o bem ou para o mal. Então, a palavra-chave desta primeira parte aqui dos subsídios é mídias, certo? Então, nesse aspecto, os cristãos precisam estar conscientes sobre como devem fazer uso, né, das mídias sociais, como WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, etc, etc. YouTube também, vamos dizer. Então, mesmo sendo ferramentas neutras, atenção, preste atenção, caro aluno, não são, portanto, más em si mesmas, não é? São ferramentas neutras. Agora, as mídias sociais se tornam imorais quando se faz o mau uso dela. Vamos observar aqui. Eu vou novamente repetir para os nossos alunos. Nós temos alunos de várias faixas etárias. Nós temos inscritos, nós temos telespectadores que nos ouvem, que também não são inscritos. Aproveite e já se inscreva para você receber os conteúdos interativos, informativos, não é? Espirituais, orientadores dentro da palavra de Deus. Então observe que essas ferramentas que eu falei aqui, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, etc., mesmo sendo ferramentas neutras, não sendo, portanto, boas ou más em si mesmas, essas mídias sociais, tornam o que delas fazem uso moralmente responsáveis. Entendeu? Nesse aspecto, os cristãos também são moralmente responsáveis pelo que fazem através desses instrumentos virtuais. Mesmo sendo neutras, mas o mau uso torna, então, isso imoral, pecaminoso, Isso é um perigo para a vida espiritual
que pode sucumbir uma vida. Nesse aspecto, volto a dizer, os cristãos também são moralmente responsáveis pelo que fazem através destes instrumentos virtuais. O que se faz através destas mídias, isso vai ser cobrado, vai ser responsabilizado. Então, é preciso saber fazer o bom uso e não deixar se levar por uma sociedade que está decadente, longe dos parâmetros de Deus e que vaga sem Deus, sem paz e sem salvação. Então, a igreja, como comunidade eclesiástica, como povo de Deus, deve ficar atento para não cair nesta cilada, nesta sutilidade. Os cristãos na era digital. Na realidade, nós precisamos perceber que esta era é chamada de era digital e temos que estar conscientes da necessidade também que temos de usar esses instrumentos, essas ferramentas. Não todas, mas algumas, então, utilizamos muito. Cada geração que existiu escreveu sua própria história e produziu suas próprias conquistas. Os egípcios nos deixaram as pirâmides e aos sumérios é atribuída a escrita. A conquista do ciberespaço é uma marca desta geração. Observe. Assim, convém dizer que o mundo virtual é hoje uma realidade bem presente na vida das pessoas. Os cristãos, portanto, e consequentemente a igreja também, fazem parte deste universo. Não podemos fugir. A igreja está no mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Não podemos ser confundidos com o mundo. Paulo, ele escreveu dizendo, cuidado, vós tendes a mente de Cristo. Não vos conformeis com esta era, com este mundo tenebroso, pecaminoso, com esse sistema anti-Deus, esse sistema maléfico, que age contra Deus. Então, ou vamos dizer assim, funciona contra Deus. A igreja está no mundo e precisa saber conviver e andar neste espaço importante. O crente não deixará de ser uma testemunha real de Jesus pelo simples fato de as interações sociais acontecerem de forma virtual. Então é preciso ter consciência do real, do virtual. O que somos aqui temos que ser em qualquer lugar. Lembra de Daniel, que foi para a Babilônia ainda novo e permaneceu firme em terra estranha e até a sua velhice não mudou, não saiu ali do seu aprendizado, da sua linha, da sua vida espiritual. Daniel foi um exemplo de fidelidade até o fim da vida em terra estranha, lá em Babilônia. Cristãos conectados. Nos dias da Igreja Apostólica, os cristãos se valeram de cartas para superar as longas distâncias que os separavam, Dessa forma, eles conseguiram interação com cristãos de outras regiões. Foi por meio deste instrumento que eles compartilharam os princípios eternos da palavra de Deus entre si, as cartas escritas, Hoje, essa interação que acontece por intermédio das mídias sociais é muito mais eficiente e muito mais dinâmica. Praticamente, então, todo mundo sabe, por exemplo, o que é o WhatsApp e os princípios básicos de seu uso. Então, dessa forma, milhões de cristãos estão fazendo aí perfis nessas mídias para aumentar a interação entre si, O mundo virtual também é uma realidade no dia a dia da igreja. Isso não se deve fugir. Isso é uma realidade. Contudo, há muitos desafios, há muitos riscos e perigos nesse espaço virtual. Portanto, Efésios 5,5 diz: vede prudentemente como andai, não como nécios. Recomenda as Santas Escrituras. Então, nessa primeira parte aqui,
O universo online está presente em nossas vidas e muitos cristãos estão conectados nele, nesse mundo virtual, nesse mundo online, esse universo online. Mas o testemunho deve ser o mesmo. Infelizmente, acontecem coisas que vêm manchar a reputação, vêm manchar o caráter, vêm manchar o bom testemunho de muitos cristãos através da própria internet. Mas a palavra de Deus está advertindo: não vos conformeis com esta era, com este mundo. Observai e andai prudentemente. Vede prudentemente como andai. Esta segunda parte da lição, nós vamos trazer alguns subsídios importantes, professor. Você, na sua classe, pode reunir e perguntar como vocês estão fazendo uso da internet, das mídias sociais. Tem que ter todo o cuidado. Os desafios são grandes nesta era. Quando Jesus apareceu a seus discípulos, logo após a sua ressurreição, ele desafiou Tomé a tocá-lo. João capítulo 20, versículo 27. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e ponha no meu lado. Mas observe também que o Senhor Jesus Cristo disse: seja crente e não incrédulo. Seja crente e não incrédulo. Então, ser igreja, não é, envolve essa firmeza. Nós temos que ter essa firmeza. Não é só ver, não é só tocar. Também nós vivemos num mundo onde nós precisamos de muitas coisas testemunhais. Nós precisamos ver as coisas no nosso relacionamento aqui como pessoas que habitam na terra. Agora, a nossa fé nos transporta deste mundo para o mundo espiritual. E toda a nossa vida social aqui, ela conta. Ela vale, ela conta. Tá certo? Nesse aspecto, o mundo virtual desumaniza muito as pessoas. É por isso que o ciberespaço é o universo preferido dos desigrejados, daqueles que não têm compromisso com igreja nenhuma. Vivem no ciberespaço. Eles dizem não precisar de igreja local, que existe de forma real. Para expressar a sua espiritualidade, o que evidentemente é um erro, eles apenas precisam desse ciberespaço. Estou aqui, está tudo bem, não me incomode. Na Igreja de Cristo, as pessoas não apenas interagem, mas existem e se completam. Precisamos congregar. Paulo disse: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Vamos ver aqui um pouco sobre esse tópico mundanismo. Nesta era, a igreja nesta era precisa ser relevante, mas não espetaculosa. Não precisamos de show da fé. Não precisamos de palco, de aplausos, de coisas que vêm engrandecer o homem. Nós precisamos da real presença do Espírito Santo. Buscar o espetáculo é fazer o jogo do adversário, é cair na sutileza do adversário. É chamado show gospel. Esse show, né, essa coisa de espetáculo. Então, a igreja precisa ter esse cuidado. O que se observa por parte de muitos, especialmente até pregadores, é um desejo quase obsessivo de estar em evidência. Querem ser vistos para que esse fim seja alcançado. Até muitos seguem personalidades de comportamento duvidoso, quer sejam celebridades do mundo artístico, quer sejam jogadores ou cantores famosos. Imploram por seguidores, estão desesperadamente procurando lacrar ou causar. São termos desta era, né? A lacração. Então, vamos ter cuidado. Não vamos agir como verdadeiros mendigos espirituais. Não vamos desonrar a cruz porque querem a qualquer custo a glória do mundo. Dessa forma, tornam-se presas fáceis do inimigo das almas.
Mateus capítulo 4, versículo 9. É preciso ter muito cuidado com isso. O desafio dos cristãos nesse universo online passa pelos perigos da desumanização e do mundanismo. Precisamos ter cuidado e não entrar nessa era do oba-oba, do espetáculo, do glamour digital. Temos que ter pés no chão, temos que ter consciência do que estamos fazendo e temos que ter consciência que nós somos servos de Deus e estamos adorando um Deus vivo e verdadeiro. E o nosso Deus está atento a tudo isso e precisamos adorá-lo e servi-lo todos os dias de nossas vidas, sem contaminar nossas almas. Observe que nestes dias atuais existe uma coisa chamada narcisismo. Essa geração já foi denominada de geração do selfie. É uma geração narcisista, aquela coisa obcecada. Então nós temos que saber fazer o bom uso. Não estamos aqui dizendo que não tem que usar, não é isso. Nós estamos aqui ensinando e aprendendo ao mesmo tempo a como nos comportar diante desta situação, nesta era digital. O desejo de ser visto e admirado tornou-se obsessivo e doentio. Daí a necessidade de, a todo custo, a todo instante, estar postando tudo que se faz na vida. Então tem que ter o cuidado com isso também. Dessa forma, podemos evitar esse desejo desenfreado de expor, de ser visto, de ser admirado. Então nós temos que ter esse cuidado, pedindo a Deus graça, pedindo a Deus discernimento, que o Espírito Santo de sabedoria nos oriente, nos dê direção para que nós venhamos a ter um bom testemunho nessa época tão difícil. Não é fácil, é uma época realmente um pouco complicada e difícil. 1 Pedro 1,16 diz: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Existe também o problema da sensualidade, além do narcisismo. Então, através desses instrumentos, dessas ferramentas, essa sensualidade ela é mostrada, é exposta na sua plenitude, vamos dizer assim. Então, o cristão ele tem que saber filtrar, saber trafegar neste contexto, nesse meio, e se afastar do mal, se afastar do pecado. O que é que a Bíblia diz? O avisado vê o mal e foge. É isso? Então, por último aqui, vamos ver as mídias sociais e o ID de Jesus. Certo? Jesus disse assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16 e 15. Evidentemente que o ID de Jesus aqui inclui também esse espaço virtual, porque é um espaço que nós temos para interagir com multidões. É uma interação mundial. Então, o ID de Jesus também ele pode ser obedecido quando nós usamos essas ferramentas para difundir, para propagar e para mostrar ao mundo a salvação, apresentar ao mundo Jesus ressurreto, o Jesus que triunfou, o Jesus que salva, o Jesus que cura, o Jesus que batiza com o Espírito Santo, o Jesus que prepara o homem para levar para o céu. Então, através das mídias, nós também podemos cumprir, em parte, o ID de Jesus. Precisamos ir fisicamente. Agora também, virtualmente, nós temos condições de levar essa palavra a milhares e milhares de pessoas. Isso não é importante? É muito importante. Então, deve-se observar e deve-se usar com sabedoria estes instrumentos. Perdemos uma oportunidade enorme quando usamos as redes sociais para divulgar
apenas trivialidades, em vez de semearmos os valores eternos do reino de Deus. Deve ser destacado aqui que a semeadura deve acontecer no espaço virtual. Contudo, os seus frutos devem ser juntados no espaço real. Isto é, na igreja. É no espaço físico que os relacionamentos se consolidam. Então não fuja do espaço físico, não fuja da vida real. Outra coisa importante proporcionada pelas redes sociais está relacionada ao discipulado e pastoreio através dessas ferramentas de alcance vasto. Isso é muito bom. São cultos online, são estudos que são feitos através da internet, são mensagens que nós temos aí na rede, coisas boas. Os pastores devem estar conscientes disso e aptos a explorarem esse novo campo, sabendo usar essas ferramentas para difundir o reino de Deus, pregar a palavra de Deus, ganhar almas para Jesus também nesse espaço. Porque é um espaço onde estão as massas, as pessoas. Nós também devemos aproveitar isso para esse bem, não é? Então, queridos, você deve, professor, aí na sua classe, conversar com seus alunos e orientá-los a fugir da trivialidade, das coisas que são inúteis e aproveitar mais esses espaços das mídias para trabalhar para Jesus e ganhar almas para o reino de Deus. Infelizmente, a falta desta observação e a falta desta prática é que faz com que as pessoas fiquem aleatórias aí na rede mundial de computadores chamada web. Chegamos ao final de mais uma lição, trazendo conhecimento, subsídio para a aula da EBD, e nós temos aprendido que no espaço virtual há um campo vasto, mas também a utilidade do inimigo é grande. Então ele tem as suas táticas. O inimigo ele trabalha neste campo mais do que nunca. E o inimigo tem enganado a muitos. Então temos que ter esse cuidado, porque o adversário ele é sagaz e enganador. E mais vimos como esse espaço pode se tornar um espaço também perigoso, em que o pecado ganha proporções assustadoras. Mas, sobretudo, como também ele pode se converter em um terreno fértil, no qual a semente da palavra de Deus pode ser semeada e pode gerar muito fruto. Se o inimigo usa as redes sociais para espalhar mentiras, fomentar o pecado e fomentar tantas coisas ruins, a igreja deve usar esse espaço para semear a verdade, proclamar o arrependimento e implantar o reino de Deus através da mensagem salvadora do Senhor Jesus. A Bíblia Sagrada, ela é poderosa, ela tem que ser pregada, ensinada, para que as pessoas entendam e realmente se conscientizem de que há um Deus Todo-Poderoso que está presente também aí, neste meio digital. Deus está vendo todas as coisas, porque Ele é um Deus onisciente, onipresente e um Deus onipotente. Então, Deus está vendo tudo. Deus está acompanhando tudo. Então, vamos ter consciência e vamos ter temor a Deus. Vamos temer a esse Deus maravilhoso que é o juiz de toda a terra, tá bom? Nosso muito obrigado aos nossos alunos, aos nossos queridos professores das nossas classes de EBDs, de todas as igrejas, nosso muito obrigado. Você deve ir à sua escola bíblica dominical. Aqui você pega alguns subsídios, uma coisa boa para enriquecer a tua aula, o teu aprendizado, e que Deus em Cristo continue cada vez mais te enchendo de graça, sabedoria, que você possa ser grandemente abençoado, tá bom? Deus te abençoe em Cristo Jesus. Até um próximo vídeo. Vamos agradecer. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus te agradecemos por este momento, por esta oportunidade. Tu és o Deus vivo e poderoso. Sê conosco, Pai,
abençoa de forma especial a cada um de nós. Nós te pedimos e nós te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Até um próximo vídeo, se Deus nos permitir.